bem? Vamos para a nossa aula de português. Na página 40, ele vem falando o quê? Sobre um pouquinho do regulamento. Regulamento é um tipo de texto também, é um texto, né? Então, ó, em todos os lugares que frequentamos, em tudo que fazemos, há uma série de regras a ser seguidas, certo? E de que maneiras essas regras aparecem? Elas surgem de acordo com a necessidade do local, entendeu? De acordo com disciplina, comportamento, enfim. Na escola, nós temos regras, nós temos os nossos combinados. Em todos os lugares que nós vamos, existem regras, existem os combinados naquele local. E quando chegamos lá, devemos respeitar. Então, ó, aí aqui na página 41 tá falando sobre os combinados do parquinho do Ipiranga. Aí tá falando assim, ó, ter até 8 anos de idade, adultos pode acompanhar, mas não pode brincar, respeitar os colegas que estiverem brincando aqui, todos podem se divertir sem brigas, evitar grito, empurrão. E aí aqui ele vai falando assim, ó, vai falando das regras. As regras do parque são muito interessantes, não é mesmo? Eles mostram que ter respeito é a melhor atitude para uma boa convivência. Aí aqui tá falando, nas próximas atividades você vai aprender alguns regulamentos que aparecem e de que maneira eles nos ensinam, quais são as normas e as regras daquele local. O caracol, a amarelinha, pega-pega são dezenas de brincadeiras e possibilidades de diversão. O importante é conhecer a regra de cada uma delas. Gente, até mesmo para brincadeiras, nós temos regras, nós temos o combinado daquela brincadeira, certo? Então eu quero que vocês façam a leitura desta página aqui, prestando bastante atenção, a leitura dessa. E aí aqui, ó, vamos fazer a leitura dessa daqui também, quero que vocês façam. Porque aqui ele tá falando sobre as regras da brincadeira do caracol. É quase igual a amarelinha, só que ela tem uma diferença que eu vou ler a regra para vocês, ó. Primeiro, o jogador só poderá pular com um pé só, e o pé que ele começou é o mesmo que ele vai jogar até o final. Então, quando ele começar a pular, ele tem que pular só com esse pé até chegar ao céu. Só quando chegar no céu que pode colocar os dois pés no chão. Não poderá pisar na linha e nem fora da casinha. Quem errar, passa a vez para o outro jogador e ganha quem conseguir marcar o maior número de casas. Porque não é fácil você pular com um pé só todo o jogo, certo? Então, se você conseguir pular o maior número de casas, quanto mais casas você pular, você ganha. Ok? Essa é uma brincadeira que ele tá falando que tem regras. Aí aqui eu quero que vocês leiam o como brincar, que a professora já explicou, né? Mas vamos lá na página 43. Qual o nome dessa brincadeira? Pinte com lápis azul a resposta correta. Então você vai ver qual é essa brincadeira aqui e vai pintar com lápis azul a resposta correta. Qual é a regra dessa brincadeira que você considera a mais difícil? E por quê? Aí aqui é uma resposta pessoal, você vai me dizer. Retire os adesivos certo ou errado. Então, nós vamos lá no encarte, fazer uma lição que vocês adoram, pegar os adesivos. Vamos pegar esses adesivos aqui, ó. E vamos colar aqui do ladinho, ó. Certo? Vou explicar. Aí tá falando assim, ó. Depois leia as frases e compare com as regras do jogo. Caso a frase esteja correta, você vai colocar o adesivo de certo. Caso a frase esteja incorreta, você vai colocar o adesivo de errado. Aí, ó, no jogo do caracol, pode trocar de pé com... pode-se trocar o pé com que se começou o jogo? Não é permitido pisar na linha ou fora da casa? Quem errar pode continuar jogando? O ganhador será aquele que conseguir maior número de casas? Aí vocês vão colocar aqui as respostas corretas. Nesse daqui, ó, da página 44, a professora vai adaptar da página 46.
Porque da página 46 é basicamente a mesma coisa que aqui. Só que aqui ele tá pedindo para vocês fazerem em dupla. Eu quero que vocês, ao invés de fazer em dupla, eu vou adaptar essa lição. Eu quero que você faça uma pesquisa. Vamos lá. Eu quero que você faça uma pesquisa de uma brincadeira com regras a serem seguidas e complete na página. Então, você vai colocar o seu nome, certo? O como se brinca, as regras, como se brinca, as regras dessa brincadeira e o como que você, nesse como se brinca, vamos fazer diferente. Você vai colocar o nome da brincadeira. Então, vamos fazer aqui, que ele colocou duas vezes como se brinca, porque ele quer que você descreva aqui, ó. Vamos lá, ó, o nome da sua dupla, o seu nome, você vai colocar seu nome aqui. Aí, ó, como se brinca, você ao invés de colocar como se brinca, você vai colocar o nome da brincadeira, certo? Coloca o nome da brincadeira, exemplo, vou pegar a brincadeira do caracol. O nome, Cleidiane, que fui eu que fiz a pesquisa, brincadeira, caracol, as regras, eu vou colocar aqui. Professora, não cabe as regras aqui. Coloca as regras aqui. Professora, não coube aqui. Continua no caderno, tá? Você coloca as regras da brincadeira e o como se brinca você descreve, tá bom? Então, ó, nome da brincadeira, seu nome da brincadeira, as regras e o como se brinca, tá? Aqui você vai pesquisar uma brincadeira, tá bom? Porque nessa atividade a gente já consegue abranger essa atividade aqui. Aí nessa atividade você vai colocar adaptado ou então atividade feita na página 44, tá bom? Página 45. Você conhece essas brincadeiras? Tente descobrir o nome delas. Então você vai olhar as brincadeiras aqui e vai colocar os nomes das brincadeiras que você acha que é. Aí aqui nós adaptamos na página 44. Página 47, regras e contexto social. Todo contexto tem uma regra, certo? Aqui nós vamos falar as regras sociais, que é as regras mais de adulto, vamos se dizer assim. Os regulamentos podem ser escritos ou representados por meio de placas. Na cartela de encartes, no final do livro, destaque os adesivos que simbolizam as frases. Aí aqui nós temos banheiro, cuidado, piso escorregadio. Aí você vai vir aqui no encarte, calma aí, que eu tinha separado de assunto. Você vai vir aqui no encarte e vai pegar os adesivos que simbolizam essas regras aqui. Peguei esses adesivos. Vou colar aqui, certo? Virei a folha. Página 48. Leia o regulamento. Ele estabelece as normas de uso de um local determinado. Vamos ler lá, ó. E complete o nome desse local na lacuna. Regulamento de uso da... Aí você vai colocar o nome, ó. Primeiro, o horário de funcionamento será das 8 às 9, de terça a domingo. Às segundas, ela será liberada a partir das 2 ou das 14. Uma vez que o período da manhã será reservado ao tratamento da água. É obrigatória a apresentação da carteirinha de sócio. É proibido fazer refeições próximas às bordas. É proibida a frequência de menores de 10 anos, desacompanhados de pais ou responsáveis. Condomínio IP Verde, qualquer dúvida, entrar em contato com o síndico. De qual será esse local que eles estão falando aqui? Aí você vai colocar o nome aqui em cima. Leia as alternativas a seguir e pinte de vermelho aquilo que não faz parte do regulamento de cima. Vamos lá, ó. A piscina nunca pode ser usada a segunda-feira. É obrigatório apresentar a carteirinha de sócio. Pode-se almoçar próximo às bordas. As crianças não podem usar a piscina. Então, ó, leia as alternativas e pinte de vermelho aquilo que não faz parte do regulamento da piscina. Então, nós lemos aqui
O que não faz parte, o que não tem nada a ver com o regulamento, você vai pintar de vermelho, certo? O que tem, lógico, que faz parte do regulamento, você não vai pintar, tá bom? Vamos lá. No local em que você mora, certamente há regras a serem seguidas. Anote 2 regras que você considera importante. Pergunte a um adulto se há regras no local em que ele trabalha e anote 2 dessas regras. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai anotar 2 regras da sua casa ou do seu condomínio e 2 regras do trabalho da sua mamãe ou do seu papai, entendeu? 2 regras do seu local de onde você mora e 2 regras do local onde a mamãe e o papai trabalham. Professora, não deu para fazer aqui. Posso fazer no caderno? Continuar no caderno? Pode. Vamos lá. E aí nós chegamos nas palavras polissílabas. Aprendemos que palavras monossílabas é de uma sílaba. Aqui tá até falando, ó, que são chamadas de monossílaba. As palavras que possuem 2 sílabas são chamadas de dissílabas. E as palavras que possuem 3 sílabas são chamadas de trissílabas. Aí aqui, as palavras que têm 4 sílabas são chamadas de polissílabas. Então, as palavras que têm 4 sílabas, elas são chamadas de polissílaba. Aí aqui ele tem alguns exemplos: brincadeira, amarelinha e regulamento. Polissílaba significa vários, certo? Não significa 4, que nem o dissílaba é 2, o trissílaba é 3. Já o polissílaba significa vários. Vamos lá. Leia a história em quadrinhos. O Negro Pato. Aí você vai ler essa história e vai dizer para mim: circule com um lápis de cor vermelha 3 palavras monossílabas. Então você vai ler aqui, você vai circular ou pintar de vermelho 3 palavras monossílabas. Circule ou pinte de cor azul 3 palavras que são dissílabas. Circule de cor amarela 3 palavras que são trissílabas. Aí a D tá perguntando: o objetivo do Negro Pato era... Aí você vai colocar aqui a resposta para mim, tá bom? O Negro Pato não consegue emagrecer. Aí ele tá te perguntando por quê? Aí você vai dizer aqui pra mim: porque ele dorme demais? Porque ele come nas horas certas? Porque ele come tudo? Ou porque ele não tem um bom hábito, não tem bons hábitos? Aí você vai me dizer. Com o seu comportamento, será que o Negro Pato realmente conseguirá cuidar de si mesmo? Justifique a sua resposta. Então você vai ver aqui o comportamento do Negro Pato, você vai ler e você vai me dizer: será que ele consegue cuidar de si mesmo? Aí você vai me dar a sua resposta. Aí aqui, ó, tenho 2 balãozinhos que tá dizendo assim: estudei muito e a prova está fácil. Aí tem um outro balãozinho dizendo: vou passar por esta prova, somente água no café da manhã. A palavra prova foi empregada no balão do pensamento e no balão da fala do Negro Pato. A palavra prova tem o mesmo significado nas 2 ocorrências? Justifique a sua resposta. Aqui, ó, ele tá falando do quê? De uma prova que, ó, estudei muito, a prova está fácil. Ele aqui tá falando de uma prova de escola, é uma prova escolar. E aqui ele tá falando de uma prova que ele tá passando, ele tá tentando aqui, ó, emagrecer. Então ele tá fazendo um esforço, ele tá fazendo uma experiência, ele tá dedicando um tempo naquilo. Então aí o texto tá te perguntando, nas 2 ocorrências, nas duas situações em que tem a palavra prova, tem o mesmo significado, essas 2 provas? Aí você vai analisar. Lembre-se que essa prova aqui é de escola e essa prova aqui é de uma situação que ele está passando. Então, só pensar um pouquinho aí nessa dica que eu já dei aqui
e você vai justificar. Você vai falar, a palavra prova aqui é a mesma coisa? Sim ou não? Não, professora, a palavra prova tem diferença aqui. Aí, se você identificou essa diferença, qual que é essa diferença que você identificou, tá bom? E aqui é o que eu vou ver no chat, tá, gente? Pra gente encerrar a classificação das palavras, a professora vai dar uma olhadinha nesse exercício que vocês vão fazer. Encontre 10 palavras trissílabas no quadro e copie. Então, aqui, ó, você vai procurar 10 palavras trissílabas. Aí, tá falando assim, ó, você já aprendeu a separar as palavras com os grupos RR e SS. Sabe que na divisão silábica, esses grupos, eles o quê? Se separam, ficando cada uma dessas letras em uma sílaba. Agora, recorte de jornais e revistas e depois colhe o que se pede. Aí, aqui tá pedindo para você recortar. Eu vou pedir diferente. Eu quero que você pesquise palavras com RR e SS e escreva, tá bom? Não recorte, escreva, tá? Vamos lá, escreva as palavras que você encontrou, escreva as palavras que você encontrou no quadro, certo? Aí você vai colocar aqui, ó, você encontrou palavras com RR e SS, certo? E aí você vai procurar palavras que são monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, usando RR e SS. Então, você vai procurar palavras monossílabas, trissílabas, polissílabas e dissílabas. Vai colocar RR e SS e depois vai dividir cada uma em um quadro. As que são de monossílaba aqui. Professora, não encontrei palavras monossílabas com RR e SS. Então, coloque outras palavras monossílabas, tá? Então, professora, eu encontrei. Coloque aqui também. Vai fazer a divisão, cada um no seu quadrinho, tá bom? Vou olhar essa atividade no chat. É isso, amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.